nós vamos agora saber um pouco mais sobre um assunto que chama a atenção de 1/3 da população mundial, que são os tratamentos para obesidade. Todo mundo que está fora do peso vai se interessar naquilo que nós vamos falar agora. Só no Brasil, são mais de 17 milhões de pessoas com problemas de excesso de peso. Vejam só. Recentemente, a descoberta de um novo medicamento para o emagrecimento foi chamada de um verdadeiro milagre. Logo, uma polêmica tomou conta dos meios de comunicação. O Victoza, remédio cujo uso foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, apenas para o tratamento do diabetes tipo 2, estaria sendo usado para o emagrecimento. Na verdade, os efeitos colaterais do Victoza ainda não foram testados e seu uso não foi regulamentado. Mas até agora, o que se sabe realmente sobre o uso desse remédio dito milagroso? Pois é, daqui a pouco nós vamos falar a respeito desse remédio que estão chamando de milagroso. Será que as pessoas podem realmente usar esse remédio para poder emagrecer? Esse vai ser um dos nossos assuntos a partir de agora. E eu trago ao nosso palco o Dr. Antônio Sprosser. Doutor, seja bem-vindo. Como vai, Gugu? Muito prazer em tê-lo aqui. Prazer enorme estar aqui com a sua audiência, com o Brasil. Boa tarde, tudo bem? Bom, que tipo de tratamento nós vamos ver primeiro aqui no nosso palco, doutor? Bom, em primeiro lugar, a gente não pode esquecer, Gugu, que para todo mundo querer emagrecer, são 3 coisas. É a atividade física, dieta e medicação. Depois tem a consciência de que precisa emagrecer. E por último, a gente tem as cirurgias, chamadas cirurgias bariátricas, e a colocação do balão intragástrico. Então, essas cirurgias bariátricas são muito bem feitas no nosso país. Ninguém precisa mais viajar, ninguém está aqui. Então, os centros brasileiros já fazem muito bem esse tipo de cirurgia, Gugu. E dentro dessa cirurgia bariátrica, tem algumas técnicas que hoje a gente vai chamar um cirurgião, um colega nosso, para demonstrar. E depois a gente vai conversar sobre outros métodos de emagrecimento, como alimentação, a atividade física. A gente vai trazer casos reais aqui no seu programa, de pessoas que conseguiram fazer, só por intermédio dessas fórmulas, emagrecer, sem tomar remédio. Quem é o seu colega que vem aí? Hoje é o Dr. Almino, cirurgião bariátrico, especializado. Prazer. Almino, tá bom? Antônio, bom te ver outra Prazer em vez. te ver Boa tarde. novamente, viu? Bom, nós vamos começar por onde? Por aqui? Almino vai mostrar agora como é que ele faz uma técnica cirúrgica, que é a do estômago, só da redução, né? Da gastrectomia. Essa é uma das técnicas mais usadas hoje em dia e que ela vem crescendo muito em indicação. Então, o que a gente vê aqui, Gugu? Nós temos o esôfago, o estômago, esse rosinha aqui é o fígado, o verde é o intestino grosso e o intestino delgado. Essa cirurgia, que se chama gastrectomia vertical, nós fazemos apenas a redução do estômago. Então, o que nós vamos fazer? Por uma técnica especial que se chama laparoscopia, que nós vamos ver em seguida como ela funciona, nós vamos fazer isso. Ó. Nós vamos cortar o estômago desta forma. Mas corta mesmo? Corta mesmo. Claro que nós temos um equipamento especial para fazer isto. A gente vai ver, são grampeadores. E essa parte do estômago? Isso é retirado, isso é descartado. Joga fora. Ou seja, esse estômago, que ele tem um tamanho médio, as pessoas em geral têm uma capacidade média do estômago de 1,5 litro. Tirando isso, ele vai ficar com uma capacidade de entre 300 a 350 ml. E aqui costura tudo de novo. Isso, o próprio grampeador que faz isso, ele costura e corta ao mesmo tempo. Entendi. Agora, vamos ali na primeira mesa, onde nós temos... O que aparelho é esse aqui, doutor? Isso é um videolaparoscópio, Gugu. Ok. Então veja, o videolaparoscópio é um kit que permite com que se faça essa cirurgia moderna que não é feita mais por incisão. Ou seja, são pequenos furos que são feitos no abdômen. Então a primeira coisa que a gente faz em relação a esse laparoscópio, deixa eu ligar aqui para a gente ver como ele funciona. Então o paciente tem anestesia geral. O paciente está com anestesia geral. Então a primeira coisa, nós precisamos ter espaço dentro do abdômen para trabalhar. Através dessa agulha, nós vamos colocar um gás dentro do abdômen. A gente pode ver aqui, ó, olha como é. Certo. Esse gás é insuflado dentro do abdômen, é gás carbônico, e ele cria espaço de trabalho dentro do abdômen. Ou seja,
Vamos explicar mais facilmente. A pessoa deita numa mesa de operação, faz um furo na barriga e essa barriga infla com gás. Aí nós temos espaço para trabalho. E aí coloca-se... Aí nós colocamos essa lente, esta ótica, que é o que vai nos dar a imagem. Nós vamos enxergar através disso. E nós vamos colocar... O senhor vai colocar agora isso dentro de uma fruta? Gugu, olha aqui, ó. Isso emite uma luz fria. Olha aqui, ó, para não queimar o paciente. Ó, gente, aqui, deixa eu colocar o dedo aqui na frente. Ó, aqui é o meu dedo, hein? Ó lá. Isso, olha a luz ali. Olha a capacidade de ampliação que tem essa parede. Exatamente. Então, vamos fazer de conta que a gente vai operar esse mamão só para a gente ver a qualidade da imagem. Okay. Olha, ele entra dentro do abdômen Aqui, e é assim que a gente vê. Olha a imagem ali, Gugu. Olha cada grãozinho. Tô vendo. Cada sementinha ali, ó. Olha o detalhe da imagem. Nossa, e incrível que está tão próximo da semente aí do mamão, e tão próximo e com tão boa definição de imagem. Imagem, né? Parece um grão de uva. Olha, transforma um grão de mamão num grão de uva. Olha o detalhamento que isso dá. Então, as pessoas que vão fazer essa cirurgia, elas podem ficar muito tranquilas. Uma das coisas que se fala é, através disto, não se consegue visualizar corretamente. Nós visualizamos melhor do que com o olho direto, porque isso aumenta e melhora a qualidade da imagem. Impressionante. Agora, dá pra gente fazer ali com o maracujá também isso? Vamos ver o maracujá? Olha o maracujá. Olha aqui, ó. Com esse aparelho que é usado para a cirurgia. Olha lá, o maracujá por dentro. Eu estou com ela dentro do maracujá. Olha, eu consigo enxergar lá dentro. Que coisa, hein? Olha o detalhe do maracujá. Doutor Almeno, com esse aparelho aí é que vocês cortam, então, o estômago, é isso? Isso. Isso, na verdade, nós usamos para enxergar. Okay. Depois nós vamos usar outros equipamentos para cortar o estômago, diminuir o estômago nessa cirurgia ou fazer os outros tipos de operação que nós temos. Nós temos o Marcelo Braquesi e a Elizabeth Martinez. Tudo bem, Marcelo? Pode ficar ali do lado do doutor Almeno? Elizabeth, Olá, como vai? Tá bom, Marcelo? Ambos já fizeram a cirurgia, doutor? Sim. E que tipo de cirurgia, Marcelo? Eu fiz a cirurgia de escopinário. É como se fosse uma duodenal switcher. É um desvio que o doutor pode explicar melhor do que eu, né? Nós temos, a técnica que ele fez, Gugu, é uma técnica que nós chamamos técnica combinada. Olha ele, é uma olha a imagem redução dele. do estômago, isso, com um desvio do intestino. Só que a característica desta técnica que ele fez, que se chama derivação biliopancreática escopinário, é uma técnica que ela reduz pouco o estômago, mas desvia muito o intestino. Então é uma cirurgia mais centrada na desabsorção, na má absorção intestinal. A pessoa come, mas ela não absorve grande parte daquilo que ela come. Essa cirurgia do Marcelo foi a mesma que o Faustão fez? Não. É diferente. A que o Faustão fez é uma que reduz o estômago e faz uma inversão intestinal. Essa cirurgia é uma cirurgia que ela tem a característica de ser mais metabólica, de melhorar o metabolismo. Isso é usado mais para quem tem diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. São coisas com objetivos diferentes. Entendi. Você tinha quantos quilos ali, Marcelo, naquela foto que nós estamos vendo, hein? Bom, eu cheguei, Gugu, a 208 quilos. Puxa. Cheguei a 208 quilos. Fiz essa cirurgia mais ou menos com esse peso. E depois dessa cirurgia, depois de 3 meses, eu estava até conversando com o doutor, eu perdi 34 quilos. E estacionou. Aí eu falei, continuo sendo super obeso. Preciso fazer alguma coisa. Fui para uma academia e os outros 70 quilos perdi com exercício físico. Que foi o que o doutor falou. Precisa ter exercício físico, precisa ter determinação. Você fez aquela cirurgia plástica depois? Ainda não, ainda estou com as peles aqui, ainda tenho sobras de pele. Todo ainda mundo vou tem que fazer essa cirurgia de plástica depois? Um grande número de pessoas vai ter. Mas aí é que está aquela coisa que a gente explica bem para os pacientes antes da operação. Isso não é uma cirurgia. Isso é um programa de emagrecimento baseado na cirurgia. São 4 coisas, Gugu. Técnica cirúrgica, a cirurgia em si, escolher a mais adequada para cada paciente. Um programa de reeducação alimentar.
atividade física e, o que é muito importante, é preciso fazer acompanhamento depois da cirurgia. O resultado da cirurgia depende muito do acompanhamento. Veja o resultado dele. Ele fez a operação, emagreceu 35 quilos, parou de emagrecer, mas ele continuou emagrecendo quando ele aderiu mais a esse programa de acompanhamento no Eu pós-operatório. fiz acompanhamento psicológico também. Também. Fiz. Por quê? O que passou na sua cabeça para você fazer? Não, porque o gordo eu acho que é uma adicção. Então você só muda de adicção. Então, adicção o que seria, né? Você tem esse vício. Então, se você não operar a sua cabeça, digo eu, você acaba mudando de vício. E eu ainda tenho esse vício de comer, eu tenho vontade de comer. Não adianta você fazer a cirurgia, parar os 130 quilos, eu ia voltar de novo a engordar. Ele corre o risco? Sim, Sim. Mesmo fazendo a operação, há risco de ganhar peso no pós-operatório. Então, por isso que é importante fazer o que ele fez. Um programa de reeducação no pós-operatório, reeducação alimentar, reeducação com acompanhamento psicológico, muitas vezes com acompanhamento psiquiátrico. Isso é muito importante para o bom resultado da operação. Isso faz parte desse programa. Tem que ser feito dessa maneira. Até Então, hoje só para a gente recapitular, ele diminuiu o estômago. Sim. E fez um desvio Do intestinal. intestino. Só que ele fez pouca redução do estômago e muito desvio intestinal. Derivação biliopancreática a escopinaro. E o risco desse tipo de cirurgia? Todas as cirurgias têm um risco especial, né? Nós precisamos considerar, no caso dele, veja, tem uma situação. Qual é o risco que uma pessoa com 210 ou 220 ou 230 quilos tem? Ela é hipertensa, ela é diabética. Gugu, ela perde 20 anos da vida dela se não for feito algo que ela emagreça. Então, existe o risco da doença Mas daí e ela o é minha risco da calça, cirurgia. desculpa. Olha, mostra. Quer ver? Peça um pouquinho. Mostra. Olha o tamanho. Olha em o mim tamanho como da é que calça. era. Coloca, dá para ele, dá para Tá ele. aqui. Marcelo, essa era a sua calça. Eu nem tenho mais essa calça. Tive que ir numa loja que me vestia lá na TWP. Você perdeu um outro Marcelo, né? Eu tinha 208 quilos, estou com 106 hoje, praticamente eu perdi a mim mesmo, né? E eu queria agradecer muito. Deixa eu ver uma foto da Elizabeth quando ela era gordinha. Deixa eu ver. Você tinha quantos quilos, Elizabeth? Eu tinha 99. 99? Isso. Essa era você? Era. 99? Era. Que tratamento que ela fez, doutora Albina? Então, ela fez um outro tipo de operação que é parecido com esse. Ele também é redução do estômago com desvio do intestino. Porém, é o contrário. Nós reduzimos bastante o estômago e desviamos pouco o intestino. Então, ele funciona mais porque a pessoa perde o apetite, diminui a fome e, com isso, ela vai comer menos e emagrecer. Bom, então, no caso, ela perdeu quantos quilos? 43. 43 quilos. 43. E ela não volta a engordar. Eu espero que não. Não. Ela está aderida ao programa. Ela sabe que isso é para o resto da vida. Entendi. Acompanhamento nutricional, psicológico, mudança de vida, mudança de estilo de vida. Aquilo que o doutor Antônio Sprosser tanto chama a atenção das pessoas. Doutor Albino, vamos mostrar a banda gástrica? Vamos mostrar. Vamos mostrar lá? A banda gástrica. Qualquer pessoa pode colocar esse tipo de banda no estômago? Existem indicações específicas, Gugu. Qualquer operação dessa, ela está recomendada não para quem é obeso, é para quem tem obesidade mórbida. O que é obesidade? Obesidade mórbida é quem tenha no mínimo 40 quilos de excesso de peso. Deveria ter 60 quilos, mas tem 100. Essa pessoa obesa mórbida. Está recomendado a cirurgia nesse caso. Não que ela não possa emagrecer de uma outra maneira e a gente até tenta esse tipo de emagrecimento antes. Ela precisa passar por um programa de emagrecimento. Quando ela não consegue, a última opção é a operação. Então, nós temos a técnica do escopinaro, a técnica do bypass gástrico e essa é a técnica da banda gástrica ajustável. Ela é um anel que é colocado no estômago. Então diminui o estômago. Isso é o estômago. Aqui vai para o intestino. E isso aqui vai para o intestino e aqui vem a comida do esôfago. E aí aperta aqui. Aperta aqui e a comida vai ficar parada nessa pequena bolsa, fazendo com que a pessoa tenha saciedade com mais facilidade. Comendo menos, ela vai ter mais saciedade. A sua especialidade é Cirurgião do aparelho digestivo. Do aparelho digestivo. Doutor Arminio, esse daí é o anel. Esse anel é colocado também com aquele aparelho? Também, tudo é por laparoscopia. Laparoscopia. Na verdade, laparoscopia não é uma operação. Laparoscopia é uma forma de fazer a cirurgia, a forma mais moderna que tem de fazer a cirurgia. No caso, nós estamos falando aqui de cirurgia bariátrica. Esse tipo de cirurgia que é feita com a intenção de diminuição do peso
por redução do estômago, por desvio do intestino, é cirurgia bariátrica. No caso, este anel que vai na entrada do estômago é a cirurgia mais simples que tem? Ela é a mais simples. Agora, a gente não pode se enganar com uma coisa. Quanto mais simples, menor perda de peso. Então, as maiores perdas de peso vêm dos métodos mais agressivos, mais radicais, aquilo que a gente já viu ali, redução do estômago com desvio do intestino. Ok, e essa aqui funciona, a pessoa perde quantos quilos? 20% do peso. Se ela pesa 100 quilos, vai perder 20. Vai perder 20. As outras mais radicais, Gugu, tem cirurgias que se perde 30. Essa da gastrectomia vertical que nós fizemos antes, que é só a redução do estômago, em média, 30% a 35%. E aquelas outras que reduzem o estômago e desviam o intestino, chega a 40% a 45% do peso. Agora, quando coloca uma banda dessas no estômago, depois tira ou fica para sempre? A ideia é que essa cirurgia seja definitiva. Porém, a gente sempre tem que levar em consideração que pode acontecer alguns problemas que obriguem a retirada da banda. O Chiquinho Scarpa, há pouco tempo atrás, doutor Antônio, fez uma cirurgia e parece... Eu só vou dizer o que eu li nas revistas, né? Eu nem falei com ele. Mas parece que ele passou mal. O que aconteceu? Vocês acham que aconteceu ali? Ele fez uma cirurgia de estômago? O que ele fez? Eu realmente não sei que tipo de técnica, você sabe, Almino, o que aconteceu? Então, eu não sei exatamente a técnica, mas o princípio do que a gente escutou pela imprensa, essas técnicas se baseiam no uso de um aparelho que grampeia o estômago. Com pequenos grampinhos vai fazer uma costura no estômago. Nós vamos mostrar isso daqui a pouco? Nós vamos mostrar daqui a pouco. E parece que essa costura que rompeu. E com isso ele teve um vazamento, uma infecção, e disso veio toda a complicação da operação. Então daqui a pouco a gente vai mostrar esse tipo de cirurgia. Isso está mostrado ou não? Só mostrar aqui, Gugu, essa banda ela tem uma válvula que fica embaixo da pele, então isso não fica nada aparente, nada para fora. Com uma agulha nós vamos puncionar e através disso... Eu seguro para você, segura. Ó, mas a pessoa fica com isso dentro do corpo? Fica com isso, olha aqui, ó, isso câmera. tudo dentro do corpo. Isso fica assim, Gugu. Vai ficar assim no abdômen aqui, ó. Aqui, ó. Imagina que a pele dele está aqui. Mas que... Essa é exatamente a sensação que a gente tem. E se a gente colocar a mão na barriga de uma pessoa, vai sentir isso? Você vai sentir. Vai sentir. E depois você vem com uma agulha e isso é um material simples. Nós vamos puncionar aqui e olha o que vai acontecer. À medida que eu vou injetando... Aqui, né? Aqui, olha lá. aí, olha lá, vai, comprime. E aí vai fechando o estômago. Então tem isso? algumas pessoas que vão precisar de 2 ml de ajuste, outras 3, outras 9, depende de cada uma. E a pessoa precisa conviver com isso? Vai conviver com isso. Isso é uma Vai cirurgia ficar com definitiva. Vai ficar com isso pro resto da vida. É meio estranho, né? Vai passar no detetor de metal, vai apitar sempre. É uma das técnicas. Mas, Gugu, isso hoje é muito comum. Qualquer cirurgia ortopédica, você põe placa, pino, parafuso. Quer dizer, isso não é uma coisa rara em medicina e em cirurgia hoje. Doutor Almino, e o balão gástrico? Gugu, o balão é o seguinte. Olha aqui, deixa eu mostrar para você. Esse é o balão. Ah, esse é o balão? Isso é um balão. Então, veja, isso é uma técnica que não é mais uma cirurgia. Isso é uma endoscopia. Ou seja, aquele exame que vai entrar um aparelho pela boca do paciente, passar pelo esôfago e chegar até o estômago. No estômago nós vamos colocar então essa sonda. Me ajuda, Antônio. Claro. O médico está com isso lá dentro do estômago e isso está aqui fora pela boca. Com uma seringa nós vamos injetar um líquido. A pessoa foi anestesiada. E a pessoa está anestesiada e o balão vai ficar desta forma. A pessoa está anestesiada, entubada. Não está entubada. Não, é sedação. É uma sedação. É sedação. Não é uma Isso anestesia vai parar geral. dentro do estômago. Isso vai parar dentro do estômago. E fica assim. Injetando, ele vai abrir esse casulo e vai ficar com esse formato de balão dentro do estômago. E com esse peso aqui? Com esse peso E aí. ela sente esse peso? No começo, na primeira semana. Depois da primeira semana não sente mais nada. Isso Quase. sendo o quê? Umas 300 gramas? Nós colocamos aqui 600 ml de líquido. 600 gramas, então. Mais ou 600 menos gramas. 600 gramas. Puxa. Isso fica dentro do estômago preenchendo... Isso, a pessoa pode fazer atividade física, pode fazer tudo normal, não há nenhuma restrição. É comum na primeira semana sentir um pouco de náusea, um pouco de desconforto. Depois da primeira semana isso melhora e o tempo que fica com um balão são 6 meses. Ou seja, isso não é um método definitivo. 6 meses depois, nós vamos fazer outra endoscopia, vamos furar esse balão, aspirar esse líquido, ele vai ficar murcho e nós vamos tirá-lo de dentro do estômago. E quanto peso a pessoa perdeu com isso?
Isto, em geral, leva a uma perda de 10 a 15% do peso. E o que nós temos aqui atrás desse painel? Aqui temos o desenho É o de seguinte, uma pessoa, Gugu, né? a pessoa que põe esse balão, por que ela emagrece? Né? Porque ela vai começar a sentir sensação do quê? Estômago cheio. Estômago cheio, então não tem vontade de comer, não tem fome, e aí ela emagrece. Entendi. Então agora a gente vai ver aqui o que acontece com o estômago, que a gente vai colocar normalmente... Aqui, então, nós temos uma pessoa desenhada. Desenhada. O que é isso aqui? Aí é o estômago, olha lá. Quanto cabe de líquido? A pessoa está comendo, almoça, Certo. está jantando, e ó, o estômago está enchendo. Tomando refrigerante, água, cerveja, e aí vai enchendo, olha lá, enchendo. Bom, chega uma hora que você não tem mais fome, porque Certo. já, né, Mino, já Encheu. encheu, Ok. acabou. Aí acabou. Isso é a relação, Gugu, entre fome e saciedade. Isso tudo é regulado por um centro no cérebro que fica numa parte do cérebro chamada hipotálamo. Então, essa sensação que é transmitida pelo estômago, ela vai ora estimular o centro da saciedade, ora estimular o centro da fome, e a gente precisa ter um equilíbrio entre esses dois centros para manter o peso normal. Ok, agora Aí nós tá. estamos mudando o painel, pode mudar. Agora, essa aí tem o estômago agora, ó lá, Agora o tá. balão. Esse tem o balão Esse é o balão. que os médicos colocaram. Olha né? a diferença agora, o que vai acontecer quando você comer. Comeu, tomou líquido, pronto. Acabou. Já ficou Já tá saciado. saciado. E a diferença de jarra está na mão da Rafinha ali, ó lá. Olha, sem o balão foram 2 jarras, não é? E com o balão, quase uma jarra. Quer dizer, a pessoa come menos mesmo. Olha a diferença. Entendi. Então, como o doutor Almino acabou de falar, Almino, com um balão, com essa técnica, quantos quilos a pessoa pode emagrecer? Então, em média, Antônio, 10 a 15% 10 a do peso. 15%. Sempre vai depender de dieta e atividade física, que é recomendado que a pessoa também se engaje naquele mesmo programa, Gugu. Todos esses métodos dependem daquele programa. É o método reeducação alimentar, atividade física e acompanhamento depois. Nós temos aqui o Oswaldo Argentini Júnior, que recebe os aplausos do nosso auditório, colocou o balão. Tá bom, Oswaldo? Tá bem? Vamos lá, Oswaldo. Prazer, hein? O Oswaldo colocou o balão e emagreceu quantos quilos, Oswaldo? 28 quilos. E em quanto tempo isso? 6 meses, vai fazer dia 29 agora, próximo. E por que você recorreu ao balão? Porque eu não consegui, pelos métodos tradicionais, É você ali fazer na... minha Desculpa, dieta. interrompendo. É você ali na foto? Sim, sim. Que Sim. coisa. Ali você estava com quantos quilos? Por volta de 124, por aí. Né? E agora faz quantos meses que você... Vai fazer 6 meses agora, dia 29. Você ainda está com o balão? Ainda estou com o balão. Está sim. com o balão. Vai tirar agora? Dia 29 próximo agora. Exato. Agora, não corre o risco dele voltar a engordar? Então, esse que eu queria conversar com vocês todos é o seguinte, às vezes pode ser que o balão, por um azar, ele estoure, né? Ai. Não é isso, Almir? Pode acontecer. Pode ser. Então, eu queria que a Rafinha agora fizesse uma simulação de um acidente que pode acontecer. Ah, Pode ir. Olha lá, estourou o balão por dentro ele tem uma substância, né, Almino? Que É um soro com um azul. Azul. Um corante azul. E o que acontece então depois que a pessoa rompeu? Vazando, esse corante azul vai ser absorvido pelo intestino e quando a pessoa for fazer xixi, o xixi vai sair verde. Ela já sabe que houve algum problema com o balão, ela já tem orientação para procurar a sua equipe para ver mas o e que a está acontecendo. pelinha do balão? Não tem nenhum problema, Gugu, porque o balão, ele nunca vaza dessa forma. Ele vai vazando devagarzinho. Ele leva 2 a 3 dias para esvaziar completamente. Então, durante esse período, seria interessante que nós fizéssemos uma endoscopia. Nós vamos tirar essa pelinha, tirar o casulo do balão que ficou aí e nós vamos colocar um outro balão. Não tem risco de sair para outro lugar que não, Não, seja... Não tem. Fazendo esse acompanhamento, não. Tá certo. Oswaldo, você sentiu assim cômodo logo nos primeiros dias? Nos 2 primeiros dias, talvez assim um pouquinho de... como se tivesse um pouco pesado. Certo. Né? Não chegava nem sem enjoo. Um pouco pesado, como o doutor Omino falou, andando com o carro, nas lombadas parecia que estava mexendo aqui dentro. Mas passados os primeiros 4, 5 dias, simplesmente eu não me lembro dele mais. Por que você optou por esse tratamento? Porque eu precisava de um compromisso forte e firme comigo mesmo. Aquela história de começar a dieta segunda-feira e lá na quinta já pulava fora, não adiantava. Então eu fiz um compromisso comigo mesmo. E durante 6 meses eu me
a ter muito a dieta, e foi o que eu fiz, e obtive êxito, graças a Deus. Parabéns. O Gugu tem uma história do Oswaldo muito interessante, e a gente estava conversando agora nos bastidores. Olhando assim para ele, nós conseguimos ver a perda de peso que ele teve. Mas tem outras coisas que aconteceram que são muito interessantes para a saúde dele. Por exemplo? Ele tinha um problema que se chama esteatose do fígado. Já ouviu falar disso? Não? Gordura no fígado. Acúmulo de gordura no fígado. E ele tinha também diabetes mellitus tipo 2. As duas coisas melhoraram com a perda de peso que ele teve. Tanto a gordura no fígado Quanto que o pode diabetes. se transformar numa cirrose, Exatamente. não é? E a diabetes, que Exatamente. é o acúmulo de açúcar no sangue. Vejam, a perda de peso, o efeito positivo que teve na saúde dele. Agora, quem é que pode colocar o balão? Qualquer pessoa pode colocar? A princípio, o balão pode ser colocado por qualquer pessoa que esteja acima do peso, né? Então, tem que estar pelo menos uns 10, 12 quilos acima do peso. Tem duas aplicações muito interessantes. Esta, para quem precisa perder 10 a 15 quilos, 20 quilos no máximo, e nós usamos muito o balão, Gugu, para pacientes que precisam fazer a cirurgia, mas tem uma gravidade do caso, ou seja, são casos de alto risco. 250 quilos, hipertenso, diabético, dislipidemia, um monte de problema para a saúde, quer dizer, nós não podemos colocar um paciente dessa forma na mesa de operação. Ele precisa fazer um preparo antes. O balão ajuda muito nisso. Preparar, perder peso, melhorar as comorbidades para ser operado com mais tranquilidade. Olha, o Oswaldo vai fazer cirurgia, não precisa fazer cirurgia, Não. nada. Eu vou, assim que remover o meu balão, vou continuar com a atividade física. Agora você vê uma com a minha coisa, né, cabeça Gugu? O focada. Oswaldo está de parabéns, porque eu aposto, se a gente tira o balão dele hoje, ele já aprendeu. Ele vai comer menos, vai fazer atividade física, que é isso que a gente quer, né? Tá bom, certeza. Oswaldo, obrigado, viu? Obrigado pela presença. Oswaldo, parabéns, viu? Tchau, Oswaldo. Vocês trouxeram aqui, o que é o estômago de porco? O que é aquilo ali, hein? Gugu, aqui nós temos uma... Isso é de verdade? Isso é de Isso é verdade. de verdade. É de verdade? Só para as pessoas tentarem entender um pouquinho mais Por que como que o funcionam essas cirurgias. Doutor Almeida, por que o porco, doutor Antônio? Ele pode até ceder, a gente lê, né? É. Partes do porco podem ser colocadas em seres humanos, é verdade isso? Porque é o animal que a gente mais usa em treinamento médico, Gugu. Ah, sim. E, por exemplo, essa peça que nós vemos aqui é os que os cirurgiões usam para aprender a fazer essas cirurgias que nós estamos conversando Certo. agora. Então a gente usa esse tipo de modelo. Mas, por exemplo, pode-se consertar um intestino humano com... Não. Não, Não, não pode. não se Aí pode. não Isso, dá. isso não se Ainda pode. Tá. E o que o senhor vai mostrar aí agora? Google primeiro. Aqui nós vemos. Isso é fígado, isso é estômago. Aqui nós temos o intestino grosso, o intestino delgado. Esse manto que protege o abdômen, isso se chama omento. Quanto mais obesa é a pessoa, maior quantidade de gordura vai ter esse aumento. E esse aumento hoje é um órgão muito estudado, porque essa gordura é aquilo que a gente chama de gordura visceral. Essa gordura produz hormônios que provocam hipertensão, que provocam diabetes, que provocam gordura no sangue, dislipidemia, ou seja, ela traz um monte de malefícios para a saúde da pessoa. Então, quanto mais fininho for esse aumento, melhor para a saúde da pessoa. O porco não é muito gordo, não, Esse né? não era muito Não, gordo, tá magro. fininho. Ó. É. Então, o que a gente vê aqui? Ó? Isso é o estômago do porco. Seu estômago. É muito parecido, é uma bolsa, é muito parecido com o estômago humano. Ele tem essa parte que é o fundo, o corpo do estômago e o antro. Então a comida vem aqui pelo esôfago, entra dentro desse estômago, ela vai ser preparada pelo estômago e por aqui ela vai para o intestino delgado, aonde ela vai ser absorvida. Então a absorção é aqui, ó. Aqui no estômago não absorve, absorve a comida aqui. Ah, não é no estômago, é no intestino, Dentro do intestino delgado. No estômago, o alimento é preparado para ser absorvido. Depois ele vai ser digerido, absorvido e o que sobrar vai ser excretado na forma de Me fezes. diga uma coisa, a linguiça que as pessoas comem, muitas vezes são enchidas com intestino de porco, é isso? Não, Gugu, Não. não é exatamente isso. Ó. Essa pelinha É. do intestino, do porco, as empresas têm uma forma de desidratá-la
ela vai ficar um tubinho, uma pelinha, e eles põem a linguiça aqui dentro, põem a carne para fazer a linguiça utilizando isso. Eu não sei se esse é o processo mais atual, mas antigamente era assim que fazia. Era assim que fazia, né? Eu não sei se hoje é artificial que eles usam. E essas coisas aqui que nós estamos vendo aqui, essa parte amarela aqui, que é isso? Isso é a parte final do intestino, Gugu. Isso é muito importante, porque o intestino nós temos essa primeira parte que sai do estômago, ela se chama duodeno. Depois tem o jejuno e depois nós temos o íleo. Sabe o medicamento que vocês vão falar daqui a pouco? Ele foi produzido baseado no íleo. Ou seja, o íleo, que é a última parte do intestino delgado, produz 2 hormônios que são muito importantes tanto para o diabetes quanto para que a pessoa se mantenha magra. Se chama GLP-1 e PYY. Quando você produz GLP-1 e PYY, o estômago tem sensação de saciedade. E os remédios hoje para tratamento de obesidade e diabetes são muito focados nesta questão da fisiologia do funcionamento do intestino. Então, vejam como aquela ideia que a gente tem do intestino é só para absorver alimento, não serve mais para nada. O intestino hoje é considerado um órgão super importante na produção hormonal dos hormônios que regulam a nossa saúde. O senhor vai cortar alguma coisa aí? Deixa eu mostrar aqui, Gugu. Vamos ver. Você vê, né, Gugu? O intestino hoje é um órgão chamado órgão metabólico, que ele produz uma série de hormônios. Nisso, né? Antigamente era uma condução do alimento, hoje ele é metabólico. Isso Gugu, que é? Olha lá, esse é o grampo. Só para mostrar, ó, esse é o equipamento que a gente usa para fazer a cirurgia. Isso chama-se grampeador. Então, ele é comprido assim, porque ele tem que passar por um furinho e entrar lá dentro da barriga. Olha o que ele faz aqui, ó. A gente fazendo Então, assim... esse é o grampeador. Isso é o que se usa para fazer a cirurgia normal. Fazendo assim, ó, eu posso... Olha o que essa máquina faz. Ela articula para a gente conseguir o melhor Essa ângulo de articulação é feita grampeamento. aqui ou é- É aqui, ó. Eu preciso ativar esse gatilho e aí Perfeito. ele vai articular da forma que eu queira. Então, vamos ele ver também roda. Vamos ver como ele funciona. Como grampeia o estômago. Aqui dentro, tá vendo esse cartucho, essa carga? É daqui que vem os grampos. Então nós vamos posicionar o grampeador dessa forma. Deixa eu pegar a câmera pegar Olha aqui, ó. direitinho, não sei se, Olha lá. quanto mais por cima, melhor posicionar para aquela câmera lá. Porque, me diga uma coisa, essa parte que ficou grampeada, não corre risco de ter infecção, de ficar alimento num pedaço lá, Então, olha aqui o que acontece. Ó. Eu estou fechando o grampeador nesse gatilho. tá? Fechei. Certo. Né? A ideia depois é disparar o grampeador. Ó. Um disparo, outro disparo, Certo. outro disparo. Ele me avisou aqui que ele está zero. Ó. Acabou a quantidade de disparos. Eu vou abrir agora. Vamos ver o que acontece com Olha o o que estômago. acontece. Nossa. Parece que foi costurado. Exatamente. E foi. Puxa. É uma costura feita com grampo. E você vê como o grampeamento fica uniforme. Não há possibilidade de ter vazamento aqui. coisa, hein? Só que acontece. Olha o volume, o tamanho que vai ficar o estômago depois da cirurgia. Pequenininho. Isso cabe 50, 80 ml. Se colocar 120, Gugu, o que vai acontecer? Vai romper isso aqui, vai estourar e vai vazar. Então, isso é uma das complicações que podem ocorrer com a cirurgia. Por isso que os pacientes são orientados, tem uma dieta especial no pós-operatório. Uma vez que isso cicatrize, Gugu, porque isso daqui em 15 dias está cicatrizado, aí não tem mais risco de romper. Não tem risco. Só nos primeiros 15 dias. Então, por exemplo, dessas notícias que a gente ouve às vezes aí, que a pessoa teve complicações, teve estômago grampeado, mas provavelmente, né, não vamos citar casos aqui, mas provavelmente a pessoa abusou, tomou líquido demais ou comeu Isso, demais. foi isso. Tanto é que é sempre no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Depois de 15 dias, se a pessoa forçar, o que vai acontecer? Ela vai passar mal e vai vomitar, mas não vai mais romper isso, porque já está cicatrizado. Já colou aqui, já grudou. O Impressionante tecido já produziu colágeno e acabou. Isso. Então, a cirurgia, esta operação, por exemplo, nós reduzimos o estômago e depois nós vamos pegar o intestino. Vejam, o caminho normal do alimento seria fazer isso, passar por aqui e ir adiante. O intestino humano ele tem, em média, 8 metros de comprimento. Se eu pego o intestino aqui e eu vou trazer desta forma, e eu vou, através do uso do mesmo grampeador, eu vou fazer uma outra costura aqui, o que acontece? O alimento daqui vai seguir esse caminho.
Mas eu não entendi. Vai grampear também aqui? Vai grampear também. grampear. Nós vamos fazer uma passagem desse estômago pequeno para esse intestino. Mas então tem que cortar o estômago, abrir um buraco nele? Isso, nós fazemos um buraco nele aqui. Nós vamos colocar o grampeador outra vez aqui. Nós vamos colocar o intestino aqui e nós vamos juntar um com o outro, Hugo, dessa forma. Mas aí a impressão que dá é que interrompeu a passagem. Não, qualquer Gugu, coisa não- é a impressão que dá, mas a gente precisa deixar isso muito claro. Então, olha aqui, ó, forma uma passagem de forma que o alimento daqui já passa aqui. Nós estabelecemos uma continuidade. Nós cortamos o estômago aqui com esse primeiro grampeador e com esse outro disparo do grampeador, nós fazemos um desvio dessa parte pequena do estômago para um segmento mais adiante do intestino. Então, o que acontece? O alimento daqui, olha o caminho que o alimento fazia antes. Ele vinha, fazia isso, passava aqui para depois chegar aqui. Agora o alimento já chega direto nesse ponto. O que nós conseguimos com isso? Nós diminuímos a superfície de contato de absorção do intestino de 8 metros para 5, por exemplo. E vai absorver muito menos. Absorvendo muito menos, vai emagrecer. Então, isso é uma outra forma. É a redução do estômago associada ao desvio do intestino. Agora, ao absorver menos, absorve menos vitaminas, sais minerais e etc, etc. E aí, como é que fica a pessoa? Esse é o grande contraponto da cirurgia. E nós sempre explicamos, aí vem, lembra que eu falei para você, são sempre 4 coisas. Cirurgia, reeducação alimentar, atividade física e acompanhamento. Tem um exame que a gente faz, por exemplo, chama ferro. Eu operei esse paciente, antes da cirurgia, o ferro dele estava 250. 3 meses depois, eu vou fazer, como parte desse acompanhamento, a primeira dosagem de ferro. Se der 80, o que está acontecendo, Gugu? O ferro está caindo. Eu preciso suplementar. Então, isso vai me ajudar a cuidar desse paciente no pós-operatório. Muito bem, eu queria agradecer ao doutor Almino pela presença. Obrigado, doutor Almino. Obrigado, Gugu. Realmente muito interessante tudo aquilo que foi explanado aqui até agora a respeito das variadas formas de se emagrecer. Tem que ter um pouco de coragem de fazer cirurgia, né? Tem que estar preparado, não é assim, vou lá e faço. Tem que ter necessidade, Gugu. As pessoas que têm necessidade, nós estamos falando assim de doença, né? A gente sempre confunde um pouco com a questão da estética. Esta cirurgia, a cirurgia bariátrica e metabólica, não é uma cirurgia estética. Ela é uma cirurgia de reconquista. Reconquista da vida, reconquista da saúde, ganho de tempo de vida. Eu agradeço ao seu programa. Bela iniciativa. Tenho certeza que muita Muito gente está obrigado. feliz em casa. Muito obrigado, Antônio. Almino, Muito obrigado. Grande a você. abraço. Tchau. Obrigado. Nós trouxemos a Monique Nazaré. Tá aí a Monique? Tá? Cadê a Monique? Entra, Monique. Entra. Monique, fica aí atrás. Vem cá, doutor Antônio. Vamos conversar com a Monique. Vamos conversar com ela. Monique, essa que está aqui atrás é você? Sou eu. Não acredito. Há uns 6 anos atrás. Você ele estava mais- desse jeito? Fica virada de frente para mim aqui, Monique. Aqui para a câmera. Ou até um pouco mais. Quantos quilos você tinha naquela época? 118, 115. Oscilava um pouco, mas eu cheguei a pesar 118. E você fez o que para emagrecer? Eu fiz reeducação alimentar. Fiz, não, faço, né? Que é uma Vem, luta constante passa aqui até pra hoje frente. com a balança. Pra gente por lá, isso. Monique, você nessa época que você tinha 118 quilos, você tinha pressão um pouco alta, o teu açúcar no sangue era um pouquinho alto ou não? Eu acho que por eu ser nova, na época eu tinha aqui no 18 anos, meu índice de glicemia era normal, minha pressão arterial também era normal, mas isso eu acho que era em consequência da idade. Você Eu tinha tinha só 18 anos. Isso se eu continuasse, hoje eu tenho 25, acho que hoje provavelmente eu deveria ter alguma consequência da minha obesidade, né? Você nunca pensou em fazer cirurgia? Eu comecei a me reeducar e eu vi que era uma luta muito difícil. É uma luta muito difícil. Quando eu pensei, né, no auge das cirurgias bariátricas, eu já não tinha o índice de massa corpórea necessário para fazer a cirurgia e eu abracei essa causa. Nossa, estava bem gordinha, né? Conta uma coisa. Isso daqui era o seu café da manhã Vamos lá. durante uma semana, é isso, Monique?
A produção ainda foi gentil, assim. Durante uma semana, acho que ia ter mais. Comia O que você bastante. tomava de manhã? Vamos fazer um comparativo aqui. O que você tomava de manhã? Vamos ver. Eu comia umas 3 fatias de bolo ou mais. É. Umas 3. Vamos colocar aqui nesse tubo do antes. Vamos lá. Do antes, aí. 3 fatias de bolo de manhã. Que mais? Pode colocar uma baguete dessa. Uma baguete de manhã. Uma baguete. Ok. Que mais? Essas 2 tapiocas. Comi 2 tapiocas de manhã. essas- Que apetite, viu? Porque eu sou baiana e eu gosto muito de tapioca. Que Então, mais? Você comia vamos de manhã? colocar um copo de Nescau, de achocolatado. Ok. Você tomava um só, Monique? Um só para começar. Para começar. Mas eu ia para o colégio. E tomava suco também, não? Não, suco não. Não. Só chocolatado. Era chocolate. E isso aqui o que é? Isso aqui era... Depois eu tomava café, aí eu ia para o colégio, para a escola. Aí no lanche da manhã eu já começava a dar essas beliscadas aqui. Então pega um belisco aí. Pega um belisco com chocolate. Chocolate. Uma tapioca. Aí... Licença. Aí eu já viria para essa mesa aqui Bom, pega um pouquinho. Pega um pouquinho, Isso aqui Monique. é antes do almoço ainda, antes Monique? do almoço. Bom, você comia... Olha o que ela comia de manhã no café da manhã. Depois, antes do almoço, o que você comia mais? Então, aí na hora do intervalo, eu comia coxinha. Vai, coloca lá. Coxinha. Que mais? Você tomava refrigerante Rafa, pode também, pôr não? 2 aqui, Rafa. Duas Pode pôr mais uma coxinhas. coxinha. Antes do almoço, né? Antes do almoço. Ok, que mais? Refrigerante, Refrigerante. Refrigerantes, vamos Vai lá. lá, vai lá, Certeza. Vai lá, Rafinha. Rafinha. Tá, Rafinha. O refrigerante dela. biscoito recheado. Biscoito recheado, toma. Assim, Pode mais ou pôr. menos, assim, um Pode tanto pôr. assim? Assim. Um tanto assim? Que apetite, Tá, vai lá, viu? vai lá. Isto. Coloca lá, pronto. Vamos lá. E salgadinho? Salgadinho de saquinho assim. Um saquinho inteiro? Era um saquinho inteiro. Um saquinho inteiro, pronto. Um saquinho inteiro aqui, ó. Aí, ó, vai. Pronto. Aquela Olha, comida gente, vocês estão dando risada, mas é verdade isso daqui. E Isso frios? acontece. Comia também frios? É que Seja sincera, nem aumente, nem diminua. Mas é que variava, né? Às vezes eu comia pipoca, mas na maioria das vezes era salgadinho, refrigerante, biscoito recheado. Pipoca eu comia também. Pipoca. É porque isso Antes do almoço. antes do almoço. E você chegou a pesar quantos quilos? Eu cheguei ao meu limite, assim, meu máximo foi 118. 118. Você pesa quanto agora? Estou pesando 68. Agora você depois ia almoçar. Aí eu Então ia aqui, pro ó, almoço. tem estrogonofe, tem linguiça com bife. Como isso aqui é relativo a uma semana, vamos pegar um prato desse. Você comeu um prato desse? Os 2. 2 pratos? 2 pratos. Tá, coloca lá. Coloca lá. Opa, pronto. Acho que a produção colocou a acarajé aqui. Pode colocar a acarajé. Acarajé, peraí. Tem a acarajé. Cadê a acarajé? Onde é que tá? Eu não comi, Acarajé. não. Tá ali, ó. Junto com os... Aqui? Isso. Esse acarajé aqui, ó. Coloca lá o acarajé. Esse acarajé. Isso na hora do almoço. Aê. Isso na hora do almoço. Menina, mas que estômago. Qual o tamanho do estômago dela? Bom, acontece o seguinte, o problema é que eu estou contando as calorias aqui. É. Até agora eu já perdi o número de calorias. Mas deu por volta de umas 5 a 6 mil calorias já. Que é isso? Ah, por E volta. o normal a gente comeu o quê? Umas 2.000, 3.000? Por dia. Por dia. 2 por mil dia. por dia. Bom, Nessa época, eu estudava pré-vestibular, né? Então, a minha ansiedade era muito maior nessa época. Eu tinha uma pressão de ter que passar no vestibular. Então, minha vida era essa. Eu era muito sedentária. Eu acho que o meu limite de ter chegado até os 118 quilos foi o sedentarismo. Ô, Ó, Monique, Então, vamos continuar Monique, e aqui. durante o almoço você tomava refrigerantes também? tomava. Quanto de refrigerante durante o almoço? Durante o almoço, uns 600 ml, 600 500 quase ml. Uma garrafinha dessa. Uma mais ou garrafinha menos. dessa. Vamos lá. E sobremesa? Sobremesa. Sobremesa. Mais ou menos isso aqui? Ou muito? Menos. Menos. Você comia metade de uma torta dessa, mais ou Comia. menos? Comia. Metade de uma torta. Coloca Comia. metade. Metade de uma torta metade. dessa. Só metade da torta ou comia, beliscava uma gelatina também? Nós só temos 4 minutos, hein? Uma gelatina dessa também você comia? Aguentava. Aguentava. Às vezes eu não comia porque às vezes não tinha. Porque se tivesse, Se tivesse, você comeria. comia. Ok. Que mais? Bom, depois do almoço, Aí, você comeu o quê? Aí no lanche da tarde era mais ou menos igual do lanche da escola. Geralmente era sempre salgadinho, cachorro quente. ali, então, aqui ou aqui? É, aqui mesmo. Aqui. Aqui. mesmo. Cachorro Cachorro-quente. quente. É que é muito parecido. Cachorro né? quente. 2. 2. Dois. Nossa senhora. Dois cachorro quente. O que mais você comia à tarde?
Você gostava de um milkshake? Milkshake. Pronto. Açaí. 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 Isso aqui é... Cadê o açaí? Isso não é açaí, não. Esse aqui é o açaí? Aqui, Gugu. Ah, Tá na mão dela, da... pronto. Tá bom, da O que Rafinha. mais? Você comia uma lata de leite condensado? Nossa, comia, né? Ao longo do dia, sim. Mas 3 de minutos. vez, não. De vez, não. Mas ao longo Não, do dia, então sim. não vamos colocar, não. E Tá bom. pizza? Pizza, você Pizza também, também. Pizza. Coloca uma pizza. Olha só, olha lá no o que Ah. o tamanho do que ela comia. Bom, Comia? Agora, depois do lanche da jantar, tarde, né? Eu já tô querendo chegar no jantar, Gugu, porque eu não tô aguentando mais. O que você comia mais? Aí viria o jantar agora, Jantar. né? Jantar aqui. Jantar. Então, o jantar tinha comida, novamente, que eu Comida. gosto muito de arroz Vamos lá. e feijão. Comida. Ok. 3. Aí eu tinha a minha ceia, né? A minha ceia voltava a isso aqui. Eu comia alguma coisa, algum doce. Peraí, você... Pizza também você comia no jantar? Comia. Depois do jantar tinha a ceia. A ceia. a lógico, ceia ainda? Lógico. Uau! E qual era a ceia? Tinha o que na ceia, Monique? A ceia era mais... Com certeza deveria ser um sorvete, Um sorvete, um açaí, um pudim. Pudim também, ó. Pudim. pudim. Nossa. Tá. Uau! Isso naquela época, né? Isso naquela época. Daí você, o que deu na sua cabeça e falou assim, vou parar com tudo isso? Constrangimento, assim, eu tinha 19 anos, né? E Chamavam de gorda na rua? muito, assim. Eu sempre fui a amiga legal da escola. Sei. Sempre fui muito conhecida, então eu não sofri tanto preconceito na escola por as pessoas me conhecerem, eu ser legal com todo mundo, eu era engraçada, não sei o quê, então eu não sofria tanto. Mas as minhas amigas, todo mundo, minhas primas tinham um corpo de modelo, não sei o quê. Você sofria, né? Sofria muito, assim. Eu morava em Salvador na época e então lá se valoriza a cidade litorânea, todo mundo em voga lá, todo mundo de biquíni na praia, então eu tinha vontade de usar, então eu falei assim, não, agora chegou minha hora, eu vou tomar vergonha e vou começar a comer direito. E aí você começou E aí? a comer o quê? Vamos ver. Hoje, a gente viu lá um dia de comida dela. Agora, hoje, qual é o seu café da manhã? Vamos ver. Hoje eu Monique. como bem, assim, não passo fome, Tá. como O que bem. você come no café da manhã? Você No abre ca- com o quê? Com fruta? No não? café da manhã eu abro com fruta, eu gosto muito de mamão papaya. 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 Você come meio papaya? Eu como meio mamão papaya. Meio papaya. Meio mamão papaya. Ok. Eu como geralmente 2 fatias de pão integral. 2 fatias de Aqui pão o pão integral. integral. Ok. Queijo branco. Eu como uma fatia de queijo branco Uma fatia de queijo branco. e uma de peito de peru. Precisava colocar Aqui, ó. um peito de peru e uma fatia. E uma fatia. fatia de peito uma de fatia peru. de queijo. que mais? Toma café com leite? Eu tomo geralmente café preto. Café, Café preto. Café preto. Ok. Toma suco? Não. Não. Muito bem. Iogurte? Não. Muito bem. Mas você come bem, hein? Isso aqui Ela de come semana. bem. Você viu, Gugu? Ela Então. não mistura o suco com a fruta. Ou toma o O suco, suco. ou come a fruta. Ah, é? É. E comer fruta é melhor que tomar um suco. Porque o suco tem mais caloria que a fruta. E a fruta ainda tem a fibra, né? doutor? Gugu, você tá sabendo Então, de minha tudo, né? dieta, eu como muita fibra, né? Então, assim, isso aqui numa semana... Esse é o café da manhã. Isso eu como tudo. A granola eu como, iogurte eu tomo, só que Monique, assim, sem açúcar, né? sem açúcar. Sem açúcar. O açúcar branco eu evito ao máximo, assim. Parabéns. E aqui? Isso aqui é o seu almoço hoje? Teria o meu intervalo, né? Porque eu tento comer de 3 em 3 horas, né? E no seu intervalo você come uma fruta também? No meu intervalo eu como uma fruta, como eu tenho fome, porque como eu não me, eu me reduzo, uma fruta às vezes não me satisfaz. Então eu como uma fruta Pode ser e uma uma- barra de cereal. Pode Então ser uma vamos lá. maçã? Pode ser uma maçã, Pode ser uma maçã. às vezes eu alterno. Pronto. E Nossa. uma barra, vamos ver o que tem aqui. Aqui também Geralmente tem eu como uma uma fruta, Vamos eu passar tomo para o almoço. iogurte. Vamos passar para o almoço. Eu também agora. tomo iogurte. Então tá. No almoço, tudo que tem aqui eu como. Eu não deixei de comer carboidrato, eu como proteína, eu como sempre carne. Então vamos pegar um prato desse que aqui tem, olha, para a câmera. Proteína, carboidrato, cozido, uma salada, uma salada muito verde. boa e legumes, verduras e vegetais. Perfeito. Um Então- prato desse tem por volta de 300 calorias. Tá ótimo. Perfeito. Parabéns. Depois do almoço, o que você come? Aí eu vou pro lanche da tarde também, que ele é igual ao lanche da manhã. Geralmente Uhum. uma fruta, um suco, Que pode ser esse Podemos aqui? mostrar isso aqui, ou um Gugu? iogurte. Um Pode iogurte, ser. Você comer o quê? Vamos para a uma gente acrescentar salada lá. de frutas. Para a gente acrescentar lá. Cereal, ó.
Tem frutas, às vezes eu como uma porção de salada de fruta, aí eu já não como mais nada. Ótimo. Gelatina você come de vez em quando? Gelatina, só que a gelatina, eu não tomo a diet, eu tomo a versão normal. Ótimo. Parabéns. Isso é o seu lanche da tarde. Isso no lanche da tarde. E o jantar? Aí no jantar, ele é parecido com o almoço, né? A gente pode pegar, por exemplo, posso dar um exemplo? Que tem esse aqui tem salmão, olha. Uhum. E a gente sabe que o salmão tem ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Olha que beleza. Carboidrato, proteína, salada. Perfeito. Agora vamos comparar lá, olha só. Entre o passado, o antes e o que ela come hoje, olha só a diferença. É isso que fez a Monique emagrecer, né, doutor Antônio? E você fez atividade física também, Monique? Eu faço. Faz. Eu faço. Hoje, a minha correria, a minha rotina é difícil eu fazer, mas o que me ajudou no início foi a atividade física. Me ajudou muito, muito. Porque, assim, eu não como... Eu acho que a minha quantidade, o que eu como hoje, não é pouco. Ela deve chegar em torno de 2.500. Por aí. Às vezes, final de semana até passa disso aí. Mas a atividade física recompensa, entendeu? Mas não é fácil. Não é Não muito é fácil, difícil. é muito difícil. Parabéns para você. É muito porque a difícil, gente é uma tenta, luta constante. não é fácil chegar. Parabéns, viu, Monique? Parabéns. Obrigado, viu, pela sua participação. Foi um Obrigada. prazer te conhecer. Parabéns, viu? E, doutor Antônio, obrigado também pela sua participação. prazer, Ah, não, Gugu. peraí. E o Victosa? Dá uma olhada. Esse remédio todo mundo fala que é um milagre. Mostra pra gente, mostra. Recentemente, a descoberta de um novo medicamento para o emagrecimento foi chamada de um verdadeiro milagre. Logo, uma polêmica tomou conta dos meios de comunicação. O Victosa, remédio cujo uso foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, apenas para o tratamento do diabetes tipo 2, estaria sendo usado para o emagrecimento. Na verdade, os efeitos colaterais do Victosa ainda não foram testados e seu uso não foi regulamentado. Mas até agora, o que se sabe realmente sobre o uso desse remédio dito milagroso? Pois é, doutor Antônio Sprosser vai nos falar a respeito desse remédio. Saiu na capa de revista, está comentadíssimo. É verdade. É um remédio para diabetes, mas Exato. as pessoas estão usando para emagrecer. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Gugu, pouquíssimos trabalhos científicos mostram a eficiência do Victosa em pacientes obesos que não tenham diabetes. Então, o Victosa foi feito para diabetes do tipo 2. Aquele obeso, hipertenso, foi feito. Não foi feito para emagrecer. Claro que na corrente ele emagrece. Como vários outros remédios que lançaram no mercado, emagreciam e depois foram tirados do mercado. Então, tome cuidado. Esse remédio não é para emagrecer. Ele controla o diabetes tipo 2. Agora, se o efeito também for emagrecimento, ótimo. Mas não compre o Victosa só para emagrecer. Por quê? Porque tem reações adversas como náusea, vômito, diarreia, problemas de tireoide, pancreatite. Então, se você não tiver uma orientação, não use esse medicamento. Chame seu médico, converse com ele. Tem que ter receita médica para comprar. Só o médico pode dizer. Só o médico pode dizer pode tomar, não pode tomar. Já sei que estão dando para adolescentes esse remédio. Esse remédio não pode ser dado para adolescentes, nem crianças, e nem para pessoas que têm problema de intestino, aquela síndrome do intestino irritável, colo irritável, não deve tomar Victosa. Aí. Tá bom? Obrigado mais uma vez. Prazer por ter enorme vindo. estar no seu Adorei programa. revê-lo. Um abraço. Obrigado. Viu? Tchau. Tchau.